Nós vamos direto para Brasília conversar com ela, nossa editora de política lá de O Tempo Brasília, Larissa Arantes. Larissa, estava até com saudade de você, viu? Larissa, que esteve aqui, nos visitou, mas havia muito tempo que nós não estávamos conversando aqui no Tempo News 2, né, Lari? Tudo bem com você? Ótima noite, seja bem-vinda. Ei, Flávio, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu, inclusive, comentava isso com a Adriana ontem, que estava aí com saudade de você, e eu né? Com saudade a gente estava se desencontrando ali nos horários, né? Pois é, menino, trem, mas o Natal é isso aí, né? Natal, Ano Novo, feriadou, mas nós estamos aqui para levar informação para o nosso ouvinte e às vezes não dá certo de encontrar todo mundo, mas fica, né, o nosso abraço para Adriana, fica também o meu abraço para você mais uma vez, mas obrigada, Larissa, a gente tem aí em Brasília dias de muito tumulto em termos de economia, né? Pacote de corte de gastos, é o presidente Lula dando um recado para, aspas, acalmar o mercado. Conta pra gente, o que tá acontecendo? Olha, eu acho que hoje, né, a gente teve um combo, digamos assim, de ações, de falas do presidente Lula na tentativa de fazer as pazes com o mercado, né? Bom, aquela reunião que já estava anunciada, de Lula com os ministros lá no Palácio da Alvorada, ela aconteceu num clima mais de confraternização, né? Não foi muito naquele clima de puxada de orelha para dar alfinetada, dar recados, como a gente já viu acontecer em outras reuniões. Foi mais aquele clima mesmo de confraternização na residência oficial, nem foi no Palácio do Planalto. Ok. E aí, ao longo ali das horas, a gente viu o vídeo gravado pelo presidente Lula ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do futuro, né, do novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e Lula não só dando dando recados não, mas falando claramente frases que, digamos assim, deixam o mercado um pouco mais otimista, mas também fazendo elogios ao próprio Gabriel Galípolo. E aí é interessante observar que a gente viu aí a economia, o dólar, cada vez se valorizando mais nos últimos dias, diante das primeiras notícias que surgiram em relação à votação do pacote de corte de gastos no Congresso, uma possibilidade de desidratação muito grande, notícias que acabaram vazando antes mesmo ali das negociações de fato. Isso tudo prejudicou, de certa forma, a visão ali do mercado em relação ao que o governo está disposto a fazer para, de fato, cumprir com as regras fiscais, que o próprio governo também definiu. E aí, o que a gente viu hoje, né? Justamente o contrário. A gente viu o mercado se acalmando, o Congresso aprovou o pacote de corte de gastos, e aí vem esse vídeo. Ontem eu falava com a Adriana, Flávio, que como seria, a partir de agora, né, o recurso narrativo do presidente Lula em relação ao Banco Central, porque o que a gente viu nos últimos meses foi ele criticando o Roberto Campos Neto, que foi indicado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a cada alta de juros, a gente via ali o presidente Lula indo a público para criticar a decisão do Banco Central, dando a entender ali que haviam outros interesses por trás daquela decisão, enfim, criticando, inclusive, pessoalmente o próprio Roberto Campos Neto. E agora, como que vai ser isso, né? Porque Galípolo é o indicado do governo federal, Lula fez elogios a ele. Enquanto isso, o Banco Central já sinalizou que os juros não vão diminuir, pelo menos nas próximas 2 reuniões do Copom, esses juros vão continuar aumentando. E aí Lula não vai poder, digamos assim, bater, entre aspas, no Galípolo como ele estava fazendo com Roberto Campos Neto. Vai ter uma outra pessoa, vai ter uma outra política, vai ter um outro órgão para o qual o presidente Lula vai se voltar. Então eu acho que isso a gente vai observar aí nos próximos meses. Mas claro, para o nosso ouvinte entender, né, do que a gente está falando, quais foram esses elogios e essa declaração que o presidente Lula deu ao mercado, a gente separou o vídeo para você acompanhar em áudio, quem estiver nos ouvindo aí no rádio, mas também quem estiver nos acompanhando pela live vai conseguir acompanhar as imagens. Querida Benedita Simone,
querido ministro Haddad e querido ministro Rui Costa. Não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Muitas informações aí, né, Flávio? Sim, ele fala muitas. em controle da inflação, ele fala em estabilidade econômica, ele fala em instituições fortes, ele destaca a autonomia do Banco Central, diz que jamais vai interferir nas decisões do Banco Central. Então, assim, muitas informações importantes e também em um momento muito estratégico, né, Flávio? Exatamente. Agora, dizer que não vai interferir no Banco Central, não vai mesmo, né? Porque ele é independente, mas agora se vai criticar ou não é a questão, né, Larissa? Exatamente, Flávio. Agora, é interessante também a gente observar, né? Porque o que acontece? Quando a gente percebe esse aumento dos juros, né? É justamente para tentar frear o consumo, com isso freia a inflação. Ok, né? Freia a inflação, é importante que ela não fique, porque isso interfere diretamente na vida, no nosso dia a dia, no preço dos alimentos, nos preços das coisas que a gente compra no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo que quando você aumenta os juros, controla a inflação, mas você desacelera o consumo, né? E se a gente pega as gestões petistas, elas sempre tiveram, né, não todas, mas principalmente Lula 1 e Lula 2, né? Essa questão do consumo ajudou muito a impulsionar a economia, o crescimento do Brasil, e agora essa não é mais a realidade. Então, o que vai poder ser feito no sentido de o que o governo vai colocar como uma propaganda, vai divulgar como algo positivo, tendo em vista esse desenho que a gente tem agora. Agora não dá mais para ficar criticando o presidente do Banco Central diretamente, por exemplo. Então, qual que vai ser a calibragem desse discurso? E eu acho que esse vídeo de hoje, ele dá esse tom, né, Flávio? Ele já mostra pra gente um Lula muito mais focado em anseios do mercado, em controle de inflação, em manutenção do equilíbrio fiscal. Tudo isso num momento muito, muito importante, depois de dias muito, muito conturbados. Exato, porque também a pancada foi grande, né? Foram dias de muita turbulência, o dólar deu de fato uma rasteira enorme, assim, acho que nos planos do governo como um todo, as discussões que o mercado fez, e aí a gente pode até colocar numa balança até que ponto essa especulação ajuda ou não ajuda o Brasil, até que ponto o mercado está também exagerando ou não, mas fato é que o governo politicamente precisava agir, né? E tinha que agir rápido. E essa mensagem institucional, e a gente olha para os valores do dólar hoje, ela surtiu um efeito. Mas o mercado, pelo que a gente olha pelo lado de cá, ainda está muito desconfiado. Pelo menos é o que parece, né, Larissa?
Sim, sim. Mas eu acho que quando esse comentário que você fez, Flávio, em relação a esse momento e a gravação do vídeo, enfim, é muito importante a gente observar também num contexto geral, né? Quando a gente fala que essa reunião ministerial, né, primeiro, foi na residência oficial, ou seja, um clima mais informal. Nenhum ministro falou com a imprensa, nem antes nem depois. Em outros momentos, ali no Alvorada, sempre um ministro parava para falar com a imprensa. Isso não aconteceu de forma alguma. Não houve transmissão, seja da reunião inteira ou de trechos, como também já tinha acontecido antes. Ou seja, o governo está percebendo que precisa mais do que pedir para os ministros unificarem o discurso. Precisa, de fato, cercar bastante para que possíveis falas ou declarações não atrapalhem todo um conjunto de ações já pensadas, de medidas já pensadas. E eu acho que a impressão que a gente fica é que esse vídeo já estava idealizado, né? O governo já estava ali desenhando, né? Já estavam programados para gravá-lo, etc. E para, de fato, o governo conseguir desfrutar das consequências positivas dessas declarações do presidente Lula, por exemplo, precisava cercar todo o resto, todo esse contexto em relação à reunião ministerial. Então, assim, hoje a gente pode dizer que foi um saldo positivo para o governo, para essas estratégias pensadas. E, assim, o mercado, sim, ainda desconfiado, mas com essas respostas do Congresso e mais o que aconteceu hoje em termos de Executivo Federal, talvez nos próximos dias a gente possa ver uma calmaria um pouco maior, Flávio? Acho que sim. Talvez, né? Vamos aguardar e que dias melhores venham, né, Larissa? Que como a gente ouviu aqui na matéria do Simon, isso tem impactos diretos na nossa vida. Para você, uma ótima sexta-feira, bom descanso. Amanhã você liga o radinho cedinho para me escutar aqui. Até segunda, Larissa. Obrigada, querido. Até segunda.